Olá, eu sou o professor Pedro, do curso Colégio Tendência. Vou gravar para a terceira semana, pessoal dos terceiros anos, uma aula de calorimetria, tá bom? Física B. Vamos ver então? Olha só, primeiro, a calorimetria estuda o calor, certo? O que nós temos aqui? Dois corpos. Um corpo de maior temperatura e um corpo de menor temperatura. Espontaneamente, o calor flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Tá certo? Isso espontaneamente. Mas é possível sim o calor também fluir de um corpo de menor temperatura para um corpo de maior temperatura. Mas aí não é espontâneo, certo? No caso das refrigerações, no caso do ar-condicionado, da geladeira, tá? Nas máquinas frias. Aí o corpo precisa uma máquina, né, realizar trabalho para que o calor venha de um corpo de um lugar de menor temperatura para um lugar de maior temperatura. Como é que a gente pode medir essa quantidade de calor? A gente pode usar essa equação matemática aqui. A quantidade de calor é proporcional ao produto da massa, do calor específico e a variação de temperatura entre os dois corpos aqui, tá? Ou as duas regiões no espaço. O que é esse Czinho aqui? Esse Czinho é o calor específico, tá? Importante. É uma característica da substância, gente. Olha só. Calor específico, característica da substância. E tem um Czão aqui, que é a capacidade térmica, que já é uma característica de um corpo. Vamos entender um pouquinho mais isso aí? Vamos ver, por exemplo, a relação na capacidade térmica de quantidade de calor cedida ou recebida, razão da variação de temperatura. Se você olhar na função matemática, a capacidade térmica é inversamente proporcional à variação de temperatura. Tá? Agora vamos analisar aqui dentro dos fenômenos que podem ocorrer. Vamos pegar, por exemplo, um dia de verão. Né? Você de repente está lá na praia e você percebe que a areia está mais quente que a água. Por que isso aconteceu? Ó, o calor específico, substância da areia, ele é um valor menor que da água. Então, quando ele recebe a radiação do sol, a quantidade de calor transferida, tanto para a areia e quanto para a água, pode ser a mesma, tá? Só que eu vou ter uma maior variação de temperatura na areia. Por quê? Porque o calor específico é menor. E a gente vê aqui, ó, nessa relaçãozinha que são grandezas inversas. Quanto maior for o calor específico de uma substância, menor a variação de temperatura sofrida por essa substância. Lembrando que o calor específico é uma característica da substância. A capacidade térmica do corpo. Um outro exemplo é a capacidade térmica da panela de barro, comparada com outra, como a panela de ferro. Você percebe que como o barro, né, a panela de barro é feito de argila e água, ela vai ter uma capacidade térmica maior. Então, no inverno, a gente observa nos hotéis fazenda aquelas panelas de barro bem robustas. Repare que a capacidade térmica também pode ser diretamente proporcional à massa. Por isso que a panela é bem robusta, bem maçuda. Quanto maior a massa, maior a capacidade térmica, certo? E ela também sofre uma menor variação de temperatura. Então o alimento fica mais tempo numa temperatura agradável para você poder deliciar a comida, porque ela fica mais quentinha, tá certo? Uma outra coisa importante, uma caloria, relação com joule. Joule é a unidade medida de energia. Então, o engenheiro James Prescott Joule relacionou isso, tá? Uma experiência bem importante, tá? E a relação é uma caloria corresponde a 4,2 joules, tá? A unidade de caloria aparece aqui, tá? Mas você pode relacionar também com joule. Outra coisa importante a gente salientar aqui são os processos de mudança de estado físico. Nós temos 5 estados físicos da matéria. Então temos sólido, líquido, gasoso. Aqui a gente tem o plasma. Aqui a gente tem o condensado de Bose-Einstein, que é o 5º estado da matéria, tá? Quando uma substância muda de estado sólido para líquido, a gente denomina fusão. Quando é de líquido para gasoso, vaporização, tá certo? E nós temos 3 processos: evaporação, ebulição e calefação. Esse é um processo lento, esse é intermediário, a gente vai falar depois da panela de pressão, e esse aqui é um processo abrupto, rápido, a calefação, tá? Quando uma substância vem do estado gasoso para o estado líquido, condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. Lembrando aqui na condensação, é um processo exotérmico. Do gasoso para o líquido, para o sólido, processo exotérmico. O que significa? Substância libera energia para o meio externo. É o que acontece quando a água se condensa. Ou
sobre a superfície gelada de uma latinha que você acabou de tirar da geladeira, ela fica molhadinha mesmo fechada, ou quando você vê, né, no orvalho da manhã. Se está muito frio, esse orvalho da manhã começa a solidificar, então a gente tem a geada, tá certo? Então, lembrando, de lá para cá é um processo exotérmico. Quando o processo é de sólido para gasoso, a gente denomina endotérmico. Então, quando o gelo ele vira água, ele é um processo denominado endotérmico, sólido para líquido, endotérmico, e a substância precisa ganhar energia do meio externo. Então o gelo ganha energia do meio externo. Lembrando também que o processo direto se chama sublimação, e de lá para cá a gente pode denominar ressublimação, ou sublimação inversa, ou apenas sublimação. Aí também tá certo, tá valendo, beleza? Na próxima aula, galera, a gente vai gravar um vídeo sobre resolução de exercício desse assunto, tá? Para deixar bem fundamentado, ok? E relacionar um pouquinho mais essas grandezas dentro dos exercícios vestibular, beleza? Te espero na próxima aula. Tchau!